Encontramos no Salão Nobre do edifício dos Passos do Concelho de Melgaço, o território, o concelho localizado no extremo noroeste de Portugal, em parte definido na sua fronteira com Espanha pelo rio Minho. E por isso não admira que desde as origens da nacionalidade no século XII, este sempre tenha sido um território nevrálgico, estratégico. Aliás, o nosso primeiro monarca, consciente disso mesmo e empenhado no povoamento e na valorização desta área, deu foral a Melgaço. Os monarcas que se lhe seguiram continuaram a prestar grande atenção a este papel estratégico de Melgaço e, por isso, a sua fortaleza foi sofrendo sucessivas ampliações, marcadas pela arquitetura e pelas estratégias militares de cada época. Melgaço, que terá também um episódio relevante na famosa crise de 1383-85, a definitiva certidão de nascimento de Portugal. A lenda da Inês Negra, que aqui também se encontra imortalizada numa escultura de José Rodrigues, evoca-nos esses acontecimentos e da presença do próprio mestre Davis, o rei Dom João I, aqui em Melgaço. Mas não é só junto ao rio que Melgaço desempenha um papel importante na salvaguarda das fronteiras do reino. A raia seca, a fronteira, não através do Minho, mas através das montanhas, tem também um papel de destaque. E aí vai-se evidenciar a povoação de Castro Laboreiro e o seu castelo, também ele emblemático quando falamos das fortalezas da raia. Mas, na Idade Média, há outro tipo de estruturas cuja memória chega até aos nossos dias. Relevantes igrejas românicas, também mosteiros, que acabarão de ser marcados pela arquitetura e pela arte de outras épocas. Este é também um território desde sempre cruzado por importantes vias, dando origem a algumas das mais belas pontes medievais do nosso país. Algumas, no entanto, com origem em épocas anteriores, nomeadamente no mundo romano. Aliás, é também aqui, em Castro Laboreiro, que nós encontramos uma das maiores concentrações de monumentos megalíticos, as antas, no nosso país, demonstrando que estamos perante um território ocupado desde épocas muito, muito antigas. Aliás, escavações arqueológicas recentes vieram também revelar que hominídeos anteriores à nossa espécie, nomeadamente o homem de Neandertal, já frequentava estas margens do rio Minho. É, de facto, uma longa história. É, de facto, uma longa história esta do território e das comunidades do concelho de Melgaço, dando origem a um fabuloso património. Ora, nos dias de hoje, através de um conjunto de equipamentos, de infraestruturas, muitas delas ligadas ao lazer, é possível vivenciar alguma dessa memória. Um bom exemplo disso é o trilho marginal do Minho. Ali, do outro lado do rio, é já Espanha. É um percurso de cerca de 5 km, em parte feito através de passadiços como este. Neste caso, aproveitando uma antiga levada, essas estruturas tradicionais que desviavam água para irrigar os campos. E esta é também uma marca dessas atividades tradicionais que caracterizam ainda nos dias de hoje este território. Aliás, um espaço que é muito marcado ao longo dos tempos por esta relação harmónica entre o homem e a natureza. Aliás, não nos podemos esquecer que uma parte significativa de Melgaço coincide com a área do Parque Nacional da Peneda Gerês,
o nosso único parque nacional, assim classificado há 50 anos, e que alicerçou muito desta sua classificação exatamente nessas suas características, desta relação ao longo dos séculos, de milénios, do homem com a natureza, de uma forma sustentada. Aliás, uma das grandes marcas, também aqui em Melgaço, é desse povoamento tradicional durante muito tempo entre as brandas e as inverneiras. Esta estratégia da parte das nossas comunidades tradicionais de explorarem diferentes nichos ecológicos a diferentes altitudes, nomeadamente nessas zonas das altas montanhas do Minho. Neste povoamento sazonal, em que nos meses mais quentes, nomeadamente coincidentes com o verão, uma parte da população, por vezes, em alguns casos, toda a população de uma aldeia, a inverneira, no Vale, se deslocava para as zonas mais altas para aproveitar os pastos mais frescos. Ainda hoje subsistem e são explorados do ponto de vista turístico e do lazer, brandas, como é o caso da Aveleira. Mas, voltando aqui à zona ribeirinha, voltando aqui ao vale do Rio Minho e a este trilho, podemos também aqui contactar com outras formas desta relação do homem com a natureza, como é o caso, por exemplo, das pesqueiras. E ao longo deste trajeto, por vezes, podemos contemplar algumas dessas antigas estruturas que marcaram o território durante séculos, ainda nos dias de hoje. Essas armadilhas tradicionais para capturar algumas das principais espécies do rio, como é o caso, por exemplo, da lampreia, que faz parte de um modo incontornável da gastronomia e das tradições da região. Mas, ao percorrermos este trilho, vamos encontrando também algumas zonas de lazer e de observatórios da natureza. Afinal, esta é outra importante marca deste território e também deste trilho, o contacto com a natureza. Podemos observar um grande conjunto de diferentes espécies animais, também de aves. Um trilho que nos faz passar também por um conjunto de estruturas importantes. Hoje, um dos principais motivos que traz gente a Melgaço. O vasto complexo desportivo, que inclui o centro de estágio, que aqui faz ocorrer imensos atletas nacionais e mesmo estrangeiros. Também o centro hípico, as piscinas, a Escola Superior de Desporto e de Lazer. Mas é um trilho que tem muitos outros motivos de interesse. Permite-nos percorrer antigas e atuais zonas de cultivo do famoso Alvarinho e um trilho que nos vai levar até outro aspecto importante do património e das marcas históricas de Melgaço e também do lazer, que são as suas termas. E no fim do trilho, eis-nos chegados às termas de Melgaço, no lugar do peso. E estamos perante uma das mais importantes estâncias termais do nosso país, que curiosamente só começa a ser explorada nos finais do século XIX, ao contrário de outras famosas estâncias termais de Portugal, que sabemos remontarem à Idade Média ou mesmo à época romana. Aqui, contudo, a data apontada tradicionalmente é 1884 e, curiosamente, fica associada à cura da esposa de um médico de Vila Nova de Cerveira, que tinha um problema de estômago e que, bebendo das águas destas duas fontes termais, se vê curada. Certo é que no ano seguinte, 1885, tem início o engarrafamento destas águas e o início também dos tratamentos termais. Mas, afinal, para que servem estas águas? Será possível um copo de água? E vamos beber exatamente da água de uma das nascentes, tal como ela sai naturalmente.
Muito obrigada. Uma água gaseificada. E que se destina ao tratamento de doenças do aparelho digestivo, também dos músculos e, como de resto já sublinhavam as análises feitas em 1909, tem também indicação para o tratamento do excesso dos açúcares e da gordura no sangue. Certo é que no início do século XX a dinâmica em torno dos tratamentos destas águas de Melgaço levam um grande desenvolvimento, até da oferta hoteleira, com estabelecimentos para todas as classes sociais, e alguns dos hotéis vão mesmo evidenciar-se pelas suas características qualificadas, requintadas, tornando-se em verdadeiros ícones de Melgaço. Entretanto, em 1909, toda esta dinâmica dá origem a este fabuloso pavilhão que protege o bufete. Aqui as pessoas dirigiam-se para os tratamentos e usufruíam deste espaço, em parte influenciado pela arte nova, como podemos ver nos motivos decorativos dos gradeamentos, mas também dos vitrais. É um projeto do arquiteto Luís Couto dos Santos e que veio, de facto, contribuir para toda esta dinâmica que se irá acentuar ainda nas décadas seguintes. Nos anos 30, temos a criação da empresa das águas de Melgaço, Vidago e Pedras Salgadas. É um incremento não só na produção e na comercialização destas águas, mas também da fama destas termas, que se irão acentuar e que nos anos 50 dá mesmo origem à construção de um novo edifício, ambicioso. No entanto, essa é também a década a partir da qual vamos assistir ao declínio das termas no nosso país e Melgaço não será a exceção. Quando chegamos mesmo ao final do século XX, inícios do XXI, vamos assistir ao encerramento, à ruína de algumas unidades hoteleiras. E mesmo aqui os tratamentos pontualmente são interrompidos. Mas a verdade é que o início do século XXI marca também o início de uma nova era de ouro das termas. Com a sua adaptação nos dias de hoje a SPAs, de novo a tratamentos. E Melgaço está também nesse contexto. E nestes últimos anos temos assistido numa parceria entre privados e o setor público, nomeadamente a Câmara Municipal, ao renascer destas termas. E nomeadamente o antigo pavilhão, que chegou a estar completamente abandonado, alberga hoje uma piscina, instalações de SPA e tornou-se também num espaço histórico de lazer. É de facto nos anos 20, nos loucos anos 20 e depois na década seguinte, dos anos 30, que nós assistimos ao grande desenvolvimento, ao esplendor das termas de Melgaço. E isso é evidente, desde logo pela qualificação de uma série dos equipamentos de assistência balnear, como o seu balneário, mas também nessa época surge, por exemplo, uma farmácia e depois uma série de estruturas que vêm, enfim, permitir um maior lazer para quem aqui se desloca. E importa dizer que nessa época vinha gente de todo o país e até do norte de Espanha, que é uma zona também de grande oferta termal. Chegaram a ser tratados em simultâneo aqui 750 pessoas, mas o número de frequentadores era muito maior, porque essas pessoas vinham acompanhadas muitas vezes pelas famílias. E daí também o grande número de hotéis que aqui se desenvolvem. Mas, como vos dizia, também essas estruturas de lazer, campo de ténis, um mini-golf, piscinas, enfim, lagos e, por volta de 1924, um extenso parque concebido pelo arquiteto Jacinto de Matos. Aqui são plantados um grande conjunto de espécies arbóreas que nos dias de hoje atingem, enfim,
todo o seu máximo esplendor. Um parque que servia também de palco para muitas iniciativas. Concertos de orquestras, grupos de dança. Enfim, sabe-se que muitas vezes essa animação durava até de madrugada. Enfim, uma marca forte ligada ao lazer e a estas atividades lúdicas que nos levam, de resto, até à vila e um outro curioso equipamento. Ora, toda essa dinâmica social, recreativa, de lazer, essa movida que caracteriza as termas e o seu parque nas primeiras décadas do século XX, ficam raras vezes também associados a atividades culturais, representações de teatro e algumas das primeiras apresentações de espetáculos cinematográficos na região. Ora, não deixa de ser interessante que já no início do século XXI, a partir de 2005, Melgaço passa a contar também com um espaço marcante para a história do cinema. Este museu onde nos encontramos, bem no centro da vila, o Museu de Cinema de Melgaço, Jean-Luc Bassec. Trata-se de um cidadão francês que, ao longo da vida, colecionou um número incrível de objetos ligados à história do cinema e particularmente, de objetos anteriores ao aparecimento da invenção dos irmãos Lumière, como, por exemplo, lanternas mágicas e outros mecanismos que produziam efeitos visuais, enfim, antecedendo aquilo que virá a ser depois o cinema. É uma visita obrigatória que conta não só com uma exposição permanente, mas também com espaços para exposições temporárias. A não muitos metros de distância do Museu do Cinema, localiza-se um outro edifício no centro histórico de Melgaço que merece uma visita. É conhecido popularmente como o edifício dos Três Arcos, mas desde os finais do século XX, que é também designado como o Solar do Alvarinho. É uma construção do século XVII e que conheceu várias funcionalidades, incluindo a de Câmara Municipal e, como é ainda evidente no seu piso térreo, a de cadeia. Mas, desde 1997, é de facto um espaço destinado à promoção e divulgação desse tipo de vinho verde que é o Alvarinho. Um vinho com características muito próprias, produzido a partir de uma única casta, essa que lhe dá o nome, a de Alvarinho. A produção de vinho é de resto, muito antiga na região. A documentação atesta-nos já a produção vinícola no século XII e século XIII, nessa altura muito associada às casas religiosas, aos mosteiros que aqui se localizavam. Mas a própria coroa teve um papel importante na promoção da produção do vinho verde. Aliás, não nos podemos esquecer que nessa época medieval, o vinho verde, produzido fundamentalmente na Ribeira Lima e aqui também, na zona do Minho, era uma importante exportação, nomeadamente a partir do porto de Viana do Castelo, e o destino fundamental era a Inglaterra, a Flandres e zonas da atual Alemanha. E não admira, por isso, a importância que esta produção sempre teve. Mas, especialmente, o Alvarinho vai se desenvolver bastante desde os finais do século XIX. Uma produção relativamente diminuta, uma vez que as suas características só ocorrem numa pequena área, aquela que em 1973 foi classificada como a sub-região do vinho verde do Alvarinho.
Mas afinal, que vinho, que casta é esta do Alvarinho? E porquê é que a sua produção, relativamente diminuta, se compararmos com de outras castas, se restringe praticamente a esta sub-região dos vinhos verdes, que em grande parte coincidem com o concelho de Melgaço e o vizinho concelho de Monção? Bom, tem tudo a ver com a circunstância de estarmos aqui perante um microclima coincidente com este território. É evidente a influência atlântica que sobe ao longo do vale do Rio Minho. Mas aqui encontramos-nos já muito próximo da Serra da Peneda e de um grande conjunto de elevadas serras do Minho, que acabam por servir aqui de barreira, de condensação, enfim, dando origem também aqui a uma grande precipitação. A grande umidade desta área é um dos segredos do Alvarinho, mas também o facto de, comparado com outras zonas do vinho verde, apesar de tudo, nos encontrarmos aqui numa zona relativamente amena e sem grandes oscilações nas temperaturas, pelo menos se compararmos com o resto da região do vinho verde. E isso acaba, de facto, por dar características únicas a estas uvas, a esta casta. Por exemplo, enquanto a generalidade do vinho verde é um vinho relativamente leve, pouco alcoólico, entre os 8,5 e os 10 graus. O Alvarinho não, é um vinho mais estruturado, bem mais alcoólico, acima dos 11 graus, atingindo mesmo por vezes os 14 graus. Mas é também evidente que para lá destas condições climáticas únicas, há também aqui um outro segredo. E isso tem a ver com uma longa relação do homem na seleção destas uvas, destas castas, da forma de o trabalhar. Um trabalho que acabou por originar o próprio Alvarinho. Tem-se debatido muito qual a sua origem, proveniência, mas hoje em dia cada vez mais se acha que, afinal, ele resulta de uma evolução local, uma casta local, e muito resultante, de facto, desta seleção que o homem foi operando nestas uvas. Este saber fazer, esta tradição que nos dias de hoje, associado a novas formas de vinificação, a inovações, de facto transformam este produto tradicional num produto distintivo e identitário da região. Mas há outros. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.